Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre produção de conto. Vamos lá? Bom, para produzirmos um texto nós precisamos conhecê-lo. Então vamos a algumas informações importantes a respeito então do gênero textual conto. Olha lá. Primeiramente, é um texto ficcional, certo? Então eu posso inventar muitas coisas dentro do texto. É diferente de uma notícia, por exemplo, que é real, certo? É utilizado para leitura de fruição, é prazer em ler, né? Um texto agradável, né? Certo? Não tem objetivo de informar. Então, objetivo, intenção aqui é diferente de outros textos, certo? Não tem pretensão de ensinar, ela pode até ensinar, mas não é o objetivo principal desse texto, certo? Não nasce da realidade, então posso viajar muito, né? Literalmente viajar, né? Nos meus pensamentos. É encontrado em livros de literatura, pode ser encontrado em livros de língua portuguesa, né, livros didáticos, enfim. Atinge a todos os públicos, desde crianças até adultos, por exemplo, certo? Que elementos narrativos eles podem ser encontrados, então, dentro do texto e devem ser considerados na hora de produzir? Primeiramente, não existe história sem personagem. O conto é uma história, certo? É um texto narrativo. Então tem que ter pelo menos um personagem. Podem ter mais de um, mas não muitos, porque o texto é relativamente curto. Espaço é onde se passa a história, né? No teatro nós dizemos que é o cenário, onde as cenas se desenvolvem. Então no texto é a mesma coisa. Foi onde? Foi um espaço aberto? Foi na praça? Foi no parque? Foi em alto mar? Enfim, tá? Tempo. Quando se passa a história? Em poucos minutos, em poucas horas, dias, meses, enfim, certo? O narrador, que é quem conta a história, é em primeira pessoa ou terceira pessoa? Ele é personagem ou ele é só observador, né? E o enredo é a história em si, o que vai ser contado, é o assunto, né? Do que é desenvolvido dentro do texto. Tem que ser pensado. Vamos a um passo a passo para construirmos então a produção de um conto, né? O tema sugerido aqui é amizade sincera e verdadeira. Vamos lá? Planeje seu conto. Pense nos seguintes itens, né? A quem eu vou dirigir o meu texto? Qual é o meu público? Nós vimos que o conto ele tem um público geral, amplo, pode ser desde criança até adulto, tá? Por que eu vou escrever isso? Com qual objetivo? Tenho que pensar nisso. Que tema que eu vou tratar, né? Então, amizade sincera e verdadeira. Observe lá esse tema. Quantos e quais serão os meus personagens? Não coloque muitos personagens, né? Que mais? Em que tempo acontecerá essa história que eu vou contar? Onde acontecerá tudo? Em que local? Certo? Eu participo da história ou só conto? Então, o narrador é em primeira pessoa, quando ele participa também como personagem, ou eu conto algo que aconteceu com outras pessoas, né? Tem que pensar nisso. Vamos lá? Atividade mão na massa para você, né? Defina quem serão os personagens, quantos são, que narrador vai ser, se ele participa da história em primeira pessoa, se ele não participa, ele só conta em terceira pessoa. Importante, lembre-se de utilizar os sinais de pontuação, né? Quando for estruturar o seu texto, tá? Utilize os discursos direto, discurso indireto. Espaço, onde vai ser colocado então, né? Vai ser desenvolvido aquele texto, né? Que local? Lembre-se, o conto é uma história geralmente curta, poucos personagens, pouca variação de tempo e espaço. Agora que você já pensou, vamos planejar a estrutura, tá? Situação inicial, como inicia o seu texto? Depois, conflito, o que vai acontecer que vai tumultuar a sua história, né? Vai fugir da normalidade? Como que isso vai se desenvolver? E como que vai terminar lá o desfecho, a resolução, enfim, tá? Ó, a produção então ela vai ser estruturada no sistema Redação Paraná. Então acesse esse endereço, né? redação.pr.gov.br. Selecione a produção de um conto, produza o seu texto. Não esqueça de revisar antes de entregar, conforme os critérios, né? Importante de escrita. Beleza? Então, nesse vídeo falamos sobre produção de conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.